Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Levítico 26, 11 a 13, Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Era Deus se declarando ao seu povo escolhido, aos filhos de Israel, prometendo que estaria habitando no meio deles e que não os rejeitaria, que andaria entre eles, que seria o seu Deus e eles o seu povo, revelando que os tirara da escravidão em que viviam no Egito, que quebrara o jugo que os prendia e os fez andar livres de cabeça erguida. Desde o início, o Senhor querendo relacionamento com o seu povo escolhido. Deixava sua glória e vinha para estar com eles. Mas a Bíblia nos revela que o povo escolhido de Deus era rebelde, desobediente e de dura cerviz. Reclamava de tudo e maldizia o Senhor diante das dificuldades, ignorando todos os grandes feitos que ele fizera a seu favor, em lembrança da promessa que havia feito a Abraão, a Isaque e a Jacó, de quem eles eram descendentes. Você percebe o que Deus lhes disse? Que habitaria entre eles, que não os rejeitaria, que os resgatara da prisão, que quebrara o jugo que os mantinha presos, de cabeça baixa, e que os fizera ficar de pé, livres. Essa palavra retrata, em outra época e em outra proporção, a libertação que Deus concedeu ao povo de Israel quando ainda estava no deserto, e é o protótipo, a representação da grande obra de libertação que viria por meio de Cristo Jesus. Depois da sua ressurreição e ascensão aos céus, nos enviou o Espírito Santo, com a diferença de que não está apenas entre nós, mas dentro de nós, onde escolheu fazer a sua habitação. Naquele tempo, os filhos de Israel não alcançaram as palavras vindas da parte de Jesus, de que estava com eles, de que eram livres e que sobre eles não havia mais o jugo da escravidão em que viviam oprimidos. O livro de Números 11, versos 4 e 5 diz assim: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Era a lamentação do povo de Deus com saudades do cativeiro, porque aquele costumeiro modo de vida estava impregnado na mente deles. Se atentarmos para esse comportamento dos nossos antepassados, vamos ver que a história continua se repetindo até os dias de hoje. Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, retirou mais uma vez os seus filhos da escravidão. E aqui é preciso dizer que é considerado filho de Deus todo aquele que crê no Cristo como seu Filho unigênito, encarnado e ressurrecto, e como Senhor e Salvador. Pelo seu sacrifício, Jesus nos arrancou das garras do inimigo da salvação, que nos mantinha cativos e presos na mente pela culpa dos pecados cometidos. Ele quebrou o jugo e o domínio do maligno sobre nós. Nos fez filhos de Deus, nos tornou justos e santos, nos separando para o Pai, para o reino de Deus. Assim como naquele tempo, no deserto, os filhos de Israel não se sentiam livres e reclamavam contra Deus, que estava entre eles, provendo água, alimento, sombra e calor, e eles revelaram que preferiam viver de cabeça baixa sob o jugo da escravidão do Egito, muitos de nós também agem assim. Ainda não foram convencidos de que as coisas antigas passaram e que vivemos a época do amor e da dispensação da graça de Deus. Não sabem que já foram libertos e duvidam que o amor e a bondade de Deus possam lhes trazer descanso de alma. E continuam cabisbaixos, mantendo suas mentes presas a pensamentos e sentimentos equivocados,
de que não têm merecimento e de que estão sem saída e sofrendo pela culpa que o inimigo lança em suas consciências por atos indignos praticados. Eu agradeço por essa palavra do dia de hoje, em que o Senhor vem cortar os laços e libertar as mentes dos que ainda estão cativos na prisão da dúvida e do medo e que relutam em aceitar em plenitude as bênçãos e os benefícios descritos na palavra de Deus. O Senhor, pela fé, imprime hoje em nossa mente e em nosso coração o convencimento de que Jesus nos resgatou e que, por sua graça, nenhuma acusação ou condenação pode vir sobre nós. Pelo Espírito Santo, Ele habita em nós e nunca nos rejeitará. Ele é o nosso Deus e nós pertencemos a Ele. Nos libertou do domínio do inimigo para que nunca mais sejamos escravos do pecado. Quebrou o jugo e as prisões da mente e do espírito que antes nos prendiam e nos faz andar de cabeça erguida. Tomemos posse da nossa herança e sejamos livres em Cristo Jesus. Amém.